Afinal, vitaminas provocam algum efeito ou não? Primeiro Graham Hall, do Hospital Moinhos de Vento, e Johns Hopkins Medicine International, edição 2015, contou com a presença de especialistas que abordaram quais são os mitos e as verdades sobre as vitaminas. O evento foi realizado no anfiteatro Schwester Hildesthurm, no quarto andar do Bloco C, dia 31 de março. Estivemos lá e ficamos surpresos, preste atenção, telespectador, com a opinião dos especialistas. Preste atenção, pode rodar a matéria. Graham Hall, do Hospital Moinhos de Vento. Afinal, vitaminas provocam algum efeito ou não? A maioria dos brasileiros tomam vitamina. Eu tomo vitaminas. A mídia tem sido muito eficiente na veiculação de publicidade de vitaminas de toda sorte, multivitamínicos. Agora nós vamos ouvir esses especialistas aqui sobre o tema. Será que vitamina tem algum efeito ou estamos jogando dinheiro fora? Cardiologista do Serviço de Cardiologia aqui do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Luiz Beck da Silva, vai discorrer hoje sobre o uso de suplementos vitamínicos por pessoas saudáveis, com o intuito de prevenção de doenças cardiovasculares e do câncer também. É importante o uso de suplementos vitamínicos, Dr. Beck? Olha, essa é a crença da uma grande parte da nossa população, de pessoas em geral leigas e até de uma boa parte dos médicos, de que os suplementos vitamínicos podem sim trazer algum benefício, né? Isso vem de uma crença já desde os anos 90, em que existiam algumas evidências e alguns estudos mostrando que os efeitos antioxidantes das vitaminas poderiam ser benéficos, né? Hoje, no ano de 2015, nós temos já o resultado de inúmeros estudos mais contundentes e mais bem realizados e conduzidos do que aqueles da década de 90, mostrando que não é bem assim e que, na verdade, esses suplementos, na grande maioria, eles se equivalem a placebo, que é uma medicação sem efeito, né? E que em alguns casos, e eu acho essa a parte mais importante, em alguns casos podem trazer riscos para as pessoas. Eu não digo pacientes, porque são pessoas que não têm doenças e que tomam esses suplementos com o objetivo de ter menos doenças ou serem mais saudáveis. Então, este objetivo hoje não se confirma. Não se confirma. Não se confirma. Isso não é dito para situações específicas em que o paciente tenha um déficit de determinada vitamina por uma condição clínica, uma doença ou uma condição qualquer. Mas pessoas a princípio saudáveis e que têm uma alimentação regular não se beneficiam desse uso crônico de suplementos vitamínicos, quaisquer que sejam. Quaisquer que sejam. Para evitar doenças em geral. E isso entra doenças cardiovasculares e câncer. Meu Deus do céu, olha, está aí a informação do Dr. Beck. Preocupa, né? Porque hoje todo mundo toma vitamina de alguma forma.
Doutor Beck, boa palestra. Muito obrigado pela oportunidade. Dr. Francisco Telechea Rota, neurologista aqui do Hospital Moinhos de Vento, vai participar desse Grand Hall desse mês que, afinal, vitaminas provocam algum efeito ou não? Dr. Beck já me deixou muito triste. Não sei o que eu vou fazer com as minhas vitaminas de cá. O senhor vai me deixar mais triste ainda? Ou existe alguma indicação na área neurológica? Não, existe uma indicação bem clara na área neurológica, que é pacientes que têm deficiência de vitamina. Se existem doenças que são causadas por deficiência de vitamina. Quais? Deficiência de vitamina pode estar associada com neuropatias periféricas, pode estar associado com quadros de demência, né, de perda de memória e perda de funções cognitivas. Pode estar associado com mielopatias, né, com uma alteração na função da medula espinhal, mas fora esses casos, onde então o paciente claramente tem uma doença causada por uma deficiência de vitamina e onde está absolutamente indicado que se reponha essa vitamina que ele está deficiente, existe uma outra indicação profilática para o uso de vitaminas, que é na prevenção de malformações do feto, malformações do tubo neural. E é por isso que mulheres na idade fértil devem tomar um suplemento vitamínico de folato. O folato é uma das vitaminas do complexo B que é importante no fechamento do tubo neural. E se sabe que pessoas que têm deficiência de folato têm uma tendência maior, uma chance maior de ter filhos ou com espina bífida, né, com aberturas no canal espinhal, ou com anencefalia. Então, se vê que desde que se começou a suplementar folato em mulheres em idade jovem e gestantes, e até no Brasil, já desde do final da década de 90, as farinhas são enriquecidas com folato, né, justamente para aumentar a quantidade de folato na dieta, a incidência dessas malformações caiu bastante. Doutor Rota, a gente vê muita publicidade, televisão, jornal, revistas, apregoando o uso de vitaminas complexas, vitaminas multivitamínicos, inclusive já segmentados, homens, mulheres e idosos. O senhor não recomenda nenhuma? Eu recomendo que se reponha vitaminas para pessoas que têm deficiência de vitamina. E como é que a gente sabe se tem deficiência? Geralmente, deficiência de vitamina causa alguma doença, né? Ninguém tem deficiência de vitamina sem ter algum sintoma, exceto também a vitamina D, né, que está relacionada com a mineralização óssea, que a pessoa pode ter osteoporose e só saber mais tarde. Então, fora a vitamina D, que geralmente é dosada, pelo menos em mulheres, pelos ginecologistas nos exames de rotina, e em homens de mais idade pelos geriatras, daí se está baixa, tem que se repor. As outras vitaminas, se a pessoa tiver algum sintoma, né, se tiver uma neuropatia, isso é, se tiver perda de sensibilidade nas extremidades, se a pessoa tiver um quadro demencial, se tiver perda de memória, perda de funções cognitivas, nesses casos se dosam as vitaminas correspondentes a possíveis causas desse sintoma e, se está alterado, se repõe. A vitamina E. Muitas pessoas já numa idade mais adulta, né, quer dizer, pessoas mais idosas, estão utilizando a vitamina E para melhorar, inclusive, a parte sexual e tudo. Isso também é mito? Não tem nenhum dado que mostre que isso tem algum efeito. Muito bem, olha, eu estou impressionado, mas eles entendem do negócio. Doutor Rota, é uma alegria, revelo, boa palestra, né? Nós estamos aí atentos a esse movimento todo. Realmente é uma tendência, hoje todo mundo tomando vitamina. Sucesso. Muito obrigado.
endocrinologista, a doutora Beatriz Chan, vai abordar no Grand Hall a importância da avaliação crítica da literatura médica sobre dosar e prescrever vitamina D, principalmente em adultos sem sintomas. Eu tive uma ducha de água fria nos 2 entrevistados anteriores, o doutor Luiz Beck da Silva Neto e o doutor Roth, que disseram que a maioria das indicações estão furadas. Idem para vitamina D. É verdade? Ainda bem que já está frio, né? Já está gelado, mais uma ducha. Mas que coisa impressionante. Não, sem dúvida existe um espaço para dosar e para prescrever vitamina D, mas isso tem muita relação com os sintomas do indivíduo e, eventualmente, pessoas idosas, institucionalizadas, que têm muitas quedas, ou mesmo quando a gente tem osteoporose. Então, tem indicações muito claras e clássicas. As indicações mais novas e o rastrear um indivíduo sem sintomas são bastante questionáveis e, provavelmente, não há necessidade nem de fazer o exame e nem de prescrever numa pessoa assintomática. E então a gente deve selecionar os casos muito detalhadamente para saber quem é que realmente vai se beneficiar. Idosos tratados, acompanhados por geriatras, estão recebendo cargas de vitamina B com uma resposta muito positiva no ânimo, na vontade, etc. Idosos com risco para quedas se beneficiam, porque diminui o risco de quedas e provavelmente fraturas e até mortalidade. O ânimo já é uma coisa assim um pouco exagerada, provavelmente não relacionada à vitamina D. Da mesma forma, pessoas que têm osteoporose, que recebem vitamina D e cálcio, reduzem o risco de fratura, né? Porém, assim, outras indicações em pessoas sem sintomas, só porque o nível está baixo no sangue, não tem clareza de que isso seja bom. Também não tem prejuízo, mas é um esforço um pouco inútil, fazer um exame que a gente sabe que prescrever aquele remédio não vai ajudar muito. Então tem um grupo bem seleto de indivíduos que vai se beneficiar, que são esses aí dos idosos, com osteoporose, ou até pessoas com osteomalácia, que é uma doença específica que se beneficia da vitamina D. Boa palestra. Tá bom. There.